Queridos amigos, queridas amigas, é uma grata satisfação estar falando para os amigos do Centro Espírita Semeadores do Amor, da cidade de Lauro de Freitas, Vilas do Atlântico, aqui na Bahia. Um abraço fraterno a todos, a minha saudação, os meus cumprimentos, especialmente aos amigos do CESA, Centro Espírita Semeadores do Amor. Os estudiosos do judaísmo estabelecem que o deserto é um local muito especial na tradição antiga de Israel. Ao longo da história do povo hebreu, o deserto sempre foi um palco especial de muitos acontecimentos. Não foi à toa que muitos peregrinos transitaram pelo deserto e produziram histórias famosas, construíram uma narrativa histórica muito importante, cara e valiosa ao povo hebreu. Todas essas narrativas que teve símbolos e significados importantes, sentidos especiais que nós iremos aqui abordar. A verdade é que o contexto cultural favorece a esse cenário, uma vez que na antiguidade do povo hebreu, como particularmente quase todas as antiguidades, isso é, todas as cidades, todas as regiões da antiguidade, especialmente a antiguidade oriental, era feita de desertos. O cenário ambiental era feito por desertos. Afinal, o ser humano naquela época não tinha os recursos de locomoção que nós temos, nem as técnicas tecnológicas que possuímos para transformar desertos em jardins, que hoje a moderna engenharia, as modernas técnicas de trato com a terra pode inclusive favorecer, não obstante alguns lugares ainda hoje, daquela época, continuam como desertos áridos, hostis e difíceis. A verdade é que a época era muito mais difícil, afinal, fazia parte do palco cultural, do cenário social, do ambiente onde homens e mulheres se movimentavam e que, inevitavelmente, às vezes tinham que passar pelos desertos. Particularmente o povo hebreu, que se caracterizava como um povo nômade, cuja história de deslocamento, de jornada, era natural, inevitavelmente para boa parte da população que transitava entre cidades, especialmente os homens, os sujeitos do sexo masculino, mas também as mulheres, que às vezes tinham que transitar de uma cidade para outra, seja para cumprimento de ritual, seja para ir a Jerusalém, o censo, a festa da Páscoa em Jerusalém, como acontecia e aconteceu, inclusive na época de Jesus, era naturalmente um trânsito a pé ou em cima de animais, e que, a depender da região onde o sujeito morava e a partir da qual ele se deslocava para Jerusalém, por exemplo, para outra cidade, passava por desertos inevitavelmente. Era o palco, era o cenário cultural, fazia parte, era quase que inevitável quando ocorria deslocamentos, inevitável para os deslocamentos da época passar por desertos. Esse contexto cultural, esse cenário ambiental fez de alguma forma uma tradição, construiu uma tradição, especialmente, repito, o povo judeu, mas também outros povos no Egito, na Mesopotâmia, mais tarde na Roma, mesmo na Grécia, que permitia os transeuntes das estradas passarem, e assim também em outros lugares como os persas, os lídios, os trácios, os filisteus, os povos de Alexandria, da Babilônia, os antigos caldeus e várias regiões, como também a China multimilenária, a Índia, o Egito, o antigo Japão, a África. Essas regiões que fizeram época na cultura da antiguidade, normalmente era atravessada por grandes desertos. Mas é na cultura da antiga Palestina, da antiga Israel, da antiga Judeia, é que o cenário de deserto, graças à peregrinação do povo judeu, que era predominantemente e especialmente nômade, foi construída uma tradição, uma cultura,
uma mentalidade a partir da vida no deserto, a partir da vivência no deserto, a partir dos deslocamentos que o povo fazia no deserto e em função também da história do povo hebreu, que foi escravizado várias vezes. Cativeiro, escravidão do Egito, escravidão na Babilônia, graças a Nabucodonosor, várias vezes a escravidão e a libertação. E isso fez com que a história do povo judeu, especialmente em relação aos outros povos, foi caracterizado por caminhadas no deserto. Afinal, depois da libertação, por exemplo, do povo hebreu no cativeiro do Egito, eles fizeram uma grande peregrinação por desertos até chegar à terra prometida, a terra chamada sagrada, como também aconteceu da mesma forma no cativeiro, por exemplo, da Babilônia, e assim por diante. É assim que vamos encontrar, portanto, na literatura judaica e na tradição judaica, o deserto sendo, portanto, um meio, um espaço, graças à vivência do povo hebreu, graças a essa tradição riquíssima, envolvido de muitos significados. Significados especiais, graças à experiência do povo no deserto, significados, sentidos especiais e alguns sentidos espirituais muito interessantes por causa da vida difícil no deserto. Até hoje, estudiosos que vão para a Palestina ou para os povos do Oriente Médio, que transitam ali na região da Síria, na região da Turquia e assim por diante, como é o caso dos estudiosos modernos, Kenneth Bey, por exemplo, Nicholas Thomas Wright, o Abraham Joshua Heschel e tantos outros estudiosos da cultura judaica, da cultura hebraica, ao passarem pelo deserto, até hoje estudiosos atuais, ao passarem por deserto, têm ideia do deserto de Israel, de alguns desertos famosos, como a vida é difícil até hoje nessas regiões desérticas e como não devia ser difícil a vida no deserto naquela época, onde não se tinha agricultura. Até hoje não se tem em alguns locais da antiga Palestina, não se tem agricultura no deserto, portanto não se tem planta, não se tem animais para comer, para se alimentar, não se tem muita alimentação, não se tem água. E o peregrino que caminha no deserto tem que contar com encontros ao longo do deserto para receber água, para dar água, hospedagem, por isso que era a tradição do passado, mesmo estrangeiro que não cultuava a própria religião do sujeito, receber hospedagem desse sujeito. Era prática de boas maneiras que as pessoas tinham e assim por diante. A verdade é que a vida no deserto, nesses desertos, sempre foi muito difícil. Se é difícil hoje, era muito mais difícil na época passada, onde o indivíduo não contava com nada. Aliás, tem um grande escritor que diz que fé é quando você não tem nada e você não tem nada com que contar e você só conta com Deus, porque você não tem mais nada. Fé é justamente no momento que você está desprovido de tudo e você não tem mais nada a não ser contar com a ajuda divina. Ora, a vida no deserto, o sujeito não contava com muita coisa, né? Tinha que contar com a fé, né? Tanto é que há uma brincadeira que diz que o sujeito pode ser o sujeito cético ou descrente que for. Se ele fizer uma caminhada nesses grandes desertos, ele vai começar a acreditar em Deus, vai começar a implorar a Deus, vai começar a recorrer a Deus. Porque é um calor insuportável, é uma temperatura altíssima, é uma caminhada que cansa, é poeira, é sol, é condições climáticas hostis, é ausência de alimentação, escassez quase absoluta de alimentação, e o indivíduo tem que contar com a solidariedade das pessoas que passam por ele, que trocam, portanto, com ele, que compartilham coisas com ele e com a ajuda divina. É essa ideia, mais ou menos, que formou a estrutura da tradição a respeito do deserto na vida e na história de Israel. Não é à toa que a tradição de Israel tem a associação entre caminhada no deserto e fé, e desenvolvimento de fé. E aqui vale a pena a gente fazer aqui uma digressão, ou melhor, um parêntese, para tentar explicar isso de uma forma melhor. A palavra deserto tem na sua origem idiomática judaica ou hebraica, isso é, a palavra em hebraico antigo é midavar. Midavar, na verdade, é a junção de duas palavras, davar, que significa literalmente palavra, e mi, que pode ser traduzida como dá.
Daí, midavá, da palavra. Ou seja, traduzida aqui literalmente da palavra, poderia ser aqui colocada como sendo um local da palavra. Ou seja, deserto, a palavra midavá, que é a palavra que é usada no hebraico antigo para designar deserto, é uma palavra, vocabulário pobre, vocabulário limitado, vocabulário bem restrito, que era da cultura da época, como a gente já sabe, o vocabulário dos idiomas semíticos da época, alguns que nem eram idioma, como era o caso do samareu, do aramaico e assim por diante, eram, na verdade, dialetos muito pobres, onde uma palavra significava várias coisas. Várias coisas. A cultura, inclusive do Oriente, dava significado a várias coisas a uma palavra. A palavra midavá, portanto, que é utilizada para designar deserto, pelo menos uma das palavras para designar deserto, literalmente significa da palavra, ou melhor, lugar da palavra. Daí, o deserto era um lugar da palavra. Olha que coisa interessante, o deserto que é um grande silêncio. Recentemente eu vi um vídeo de um estudioso de arqueologia bíblica, inclusive protestante, que foi a um deserto de Israel, e ele filmou agora, faz mais ou menos um ano, e ele falando o silêncio sepulcral desse deserto, que hoje, atualmente, o máximo que você ouve distante é algumas buzinas ou barulho de carro, distante. E nada mais, só vento e silêncio. Olha só que paradoxo, midavá, lugar da palavra justamente no silêncio, justamente em um local que só tem silêncio, que não tem palavra, que tem um silêncio profundo. Olha que coisa aparentemente incoerente, aparentemente paradoxal, mas não é. Na verdade, a ideia, está presente na tradição religiosa de Israel isso, é que o sujeito vai no deserto para ouvir a Deus. O sujeito busca o deserto para conseguir ouvir a Deus, porque Deus muitas vezes caminha com a criatura no deserto. Daí a associação, daí a tradição, remonta a Moisés, remonta a profetas, a maioria deles que caminharam no deserto, e no deserto tiveram grandes inspirações proféticas que formaram e fundamentaram a cultura judaica. Daí a ideia que Deus fala à criatura, especialmente no deserto, que tem uma característica especial de falar à criatura no deserto especialmente. Ora, então a ideia de que o sujeito vai ao deserto para ouvir a palavra. É o local da palavra. Palavra de quê? Palavra de Deus. E para ouvir Deus no deserto, é necessário se ouvir Deus no silêncio. Né? Então, ouvir Deus no deserto é ficar em silêncio, é fazer silêncio. Fazer silêncio para ouvir a palavra de Deus. Porque só se ouve a mensagem divina, só se ouve as verdades divinas, fazendo silêncio na alma, fazendo silêncio ao homem mundano, ao homem material. Olha que coisa bonita. Então, Deus se ouve e se escuta no silêncio. Né? Há uma história bonita que hoje circula na internet de Madre Teresa de Calcutá, né? Que perguntaram a ela como é que ela ora, né? E ela respondeu, eu não falo nada, eu só escuto. E ele disse, a senhora só escuta, e o que é que Deus fala? E ela disse, ele não fala nada, ele só escuta. Uma grande escuta. E eu gostei da expressão de Madre Teresa, escuta, e não ouvido ou audição, porque eu posso ouvir sem escutar. Escuta é uma expressão, inclusive, utilizada na psicologia, na psicanálise, para falar de um processo que vai mais do que ouvir um som ou ouvir um discurso. Eu posso ouvir sem escutar. Escuta, do ponto de vista psicológico, a escuta psicológica é ouvir com a alma, ouvir com o coração, acompanhar o sujeito, acompanhar a pessoa, né? Ouvir com envolvimento. Né? Então, é mais do que uma audição aí, uma audição do ouvido. A verdade é que essa ideia, mais tarde eu me lembro de uma expressão de Kepler, Johannes Kepler, o grande astrônomo, astrofísico e físico, matemático. Johannes Kepler costumava dizer que se a gente conseguisse fazer um grande silêncio no deserto ou no local isolado, a gente conseguiria ouvir uma música das esferas. Que as esferas, que ele tanto se interessava, as esferas no espaço,
Os planetas, os cometas, as estrelas se movimentam de tal forma que geram uma música, um barulho, só que a gente não consegue escutar. Que se a gente fizesse um silêncio muito profundo, a gente conseguia ouvir aquilo que Kepler chamava música das esferas. Mais tarde, segundo alguns autores, a obra barroca, especialmente a música de Johann Sebastian Bach, polifônica, onde vozes individualizadas cantam ao mesmo tempo várias melodias, várias linhas melódicas, formando aquilo que é chamado na música clássica, na música erudita, de o contraponto ou a polifonia barroca, onde várias coisas estão tocando ao mesmo tempo e se entrelaçam como se fossem várias músicas. Essa mentalidade do barroco formam e concretiza o ideal, segundo alguns, o ideal pensado por Kepler. A música das esferas, onde as várias esferas, cada uma delas formam uma melodia que se entrelaça em uma grande música. Olha que beleza. Então, a verdade é que para isso, dizia Kepler, era necessário fazer um grande silêncio, um silêncio interior. Mas a verdade é que na tradição religiosa de Israel ficou um símbolo muito bonito também. Ou melhor, a partir de tudo isso que a gente está dizendo, um símbolo muito bonito que é o símbolo de que o deserto simboliza uma espécie de preparação espiritual. É como se o deserto fosse uma espécie de escola proporcionada por Deus ao seu discípulo, ao seu apóstolo, ao seu profeta, ao seu missionário. O deserto é uma espécie de escola pela qual o discípulo deveria que passar. Daí as grandes referências ao deserto. Daí os monges orientais do passado buscaram o deserto para meditar. Daí os grandes sacerdotes religiosos, rabinos, gurus, rishis, homens santos buscarem o deserto para se interiorizarem, para tentar, de alguma forma, jejuar, fazer experiências espirituais, fazer refúgio, mergulhar dentro deles mesmos, para de alguma forma superar as suas impulsos, as suas ansiedades, as suas paixões, para tentar serenar o mundo interior, para tentar promover a sua autoiluminação. Toda a história da antiguidade oriental, especialmente, mas também ocidental, mas sobretudo oriental, é associando o deserto a uma busca espiritual, mas não apenas qualquer busca espiritual, uma preparação espiritual do sujeito, uma espécie de escola, uma espécie de teste para o indivíduo se educar para a iluminação. O indivíduo se preparar para a iluminação. É como se Deus, enviando as provas no deserto, enviando os testemunhos, enviando até os sofrimentos, enviando as necessidades, as limitações, o sujeito fosse educado por Deus e preparado por Deus para a iluminação espiritual dele, para o processo de jornada da iluminação espiritual dele. Não é à toa que na tradição bíblica e na tradição religiosa a gente vai encontrar os grandes missionários, seja em Israel, seja fora de Israel, buscando o deserto num processo de iluminação espiritual. Abraão, que seria mais tarde o pai de todas as gerações, o pai de todas as estrelas, segundo a tradição bíblica, foi convocado por Deus a abandonar a cidade caldeia, a cidade dos caldeus de Ur, e viajar na direção do deserto e, após grandes experiências espirituais, encontrar a terra prometida, a Canaã bíblica. Moisés também, na grande libertação e no grande êxodo dos hebreus, ficou, segundo a tradição, 40 anos no deserto, levando os hebreus. Hoje a gente sabe que a peregrinação que Moisés fez, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista das distâncias, era uma peregrinação que poderia ser feita com alguns dias, talvez alguns meses. E ele demorou 40 anos, segundo o que se acha, alguns autores acham, que ele na verdade fez de propósito uma caminhada mais longa no deserto para preparar durante 40 anos aquele povo que não estava preparado, acostumado aos bacanais, acostumado às orgias, acostumado ao bezerro de ouro, que ele próprio, na travessia, condenou, recebendo o decálogo, e os sujeitos desorganizados, e os sujeitos sem nenhum trato com as coisas espirituais, e os sujeitos sem educação, sem mentalidade para cultuar o monoteísmo que ele queria instaurar de uma vez por todas, e os sujeitos profundamente desorganizados, promíscuos nas crenças, numa relação material com a espiritualidade. Moisés
fez uma peregrinação para a preparação daqueles sujeitos durante 40 anos no deserto, nessa jornada, para poder, de alguma forma ali, prepará-los, para poder, de alguma forma ali, experimentá-los. E o próprio Moisés experimentando. João Batista, mais tarde, nós vamos encontrá-lo, ele pregando no deserto. O profeta, último dos profetas antes do Messias, João o Batista, pregava no deserto como se fosse símbolo de uma preparação. Olha só a preparação. O deserto não simboliza uma preparação espiritual? Uma preparação espiritual para depois a luz, a iluminação. Nessa metáfora de João, João no deserto era a preparação espiritual para a luz que viria. Quem é a luz? O próprio Jesus. Então João vinha do deserto, pregava no deserto, passava pelas águas do Rio Jordão, pelo Rio Jordão, fazia o ritual do batismo para a preparação do próprio Jesus na terra. O próprio Jesus, segundo a narrativa bíblica, Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João não anota, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, em cuja oportunidade, segundo a narrativa do texto bíblico, ele foi tentado, a célebre tentação que o diabo apareceu a ele e que o tentou de todas as formas. Allan Kardec, no livro A Gênese, nessa passagem controvertida, essa passagem perturbadora do Evangelho, naturalmente que questiona o mundo espiritual. Afinal, o que é que o Espiritismo diz? O Espiritismo diz que esse símbolo do deserto é muito interessante, é muito importante como preparação espiritual. E que a gente vai ver aqui outros exemplos, mas não podemos colocar Jesus nesse sentido, porque Jesus não é um espírito que veio despreparado para se preparar. Isso aí a gente tem nos missionários variados. Jesus é diferente. E aí, João, evangelista, espírito, vem do mundo espiritual, esclarece Allan Kardec dizendo que a tentação de Jesus no deserto, com o diabo, etc., não foi uma ocorrência ao pé da letra, foi um símbolo. Jesus, não sei se foi realmente ao deserto, mas se ele foi, ele deve ter ensinado uma parábola, e João Evangelista diz que era uma parábola, mas que foi transmitida mais tarde, ao longo da história, como sendo uma coisa literal, como se Jesus tivesse ido ao deserto e ali foi tentado pelo diabo, etc., que é uma parábola sobre a fraqueza humana. 40 dias faz alusão aos 40 anos de Moisés. É como se o evangelista quisesse dizer que Jesus está, de alguma forma, refazendo os passos de Moisés, porque é o novo Moisés, um Moisés perfeito. Um Moisés mais aperfeiçoado. É assim que o Evangelho de Mateus apresenta Jesus. Moisés sobe ao monte e recebe os 10 mandamentos. Jesus sobe ao monte e fala o sermão da montanha. Moisés sobe ao monte e Deus se manifesta na sarça ardente. Jesus sobe ao monte Tabor e o que é que acontece? Se transfigura e aparece o próprio Moisés e Elias ali em espírito. Então, o tempo todo, Moisés escolhe 12 representantes de 12 tribos. Jesus seleciona 12 apóstolos. Moisés escolhe 70 representantes que seriam mais tarde, fariam parte dos 70 juízes do Sinédrio. Jesus, mais tarde, seleciona 72 discípulos. Então, a gente vai ver que há, portanto, essa tentativa do evangelista, Mateus, especialmente Mateus, que falava ao povo judeu de conectar Jesus com o Antigo Testamento, especialmente com a figura de Moisés, que é o profeta dos profetas da tradição hebraica, da tradição judaica. A verdade é que esses 40 dias no deserto não é uma tentação, porque o espírito puro, o espírito já aperfeiçoado, o espírito que já passou pelos processos humanos, como diz o Espírito Emmanuel, nele os processos evolutivos já cessaram, já realizou as conquistas possíveis da reencarnação e veio à Terra para apenas apresentar a sua luz e nos ensinar como devemos nos comportar e evoluir. É claro que um espírito desse não pode ser tentado, porque qualquer espírito que é tentado ou que é provado, só é tentado quem tem imperfeições e é tentado naquela imperfeição. Eu sou só tentado na minha impaciência ou na minha paciência, porque eu sou testado nela. Mas o espírito puro já não é testado, porque não tem imperfeição. Então ele não é tentado, ele não passa por tentações como nós. E por isso o João Evangelista vai explicar nesse sentido que os 40 dias no deserto em Jesus era uma parábola, era um símbolo profundo sobre a caminhada espiritual de toda a humanidade. Jesus estava encenando
a caminhada naquele deserto, encenando a caminhada da humanidade, as tentações possíveis, o pão, né? Nem só de pão vive o homem, transformar pedra em pão, pão em pedra, e assim por diante, o precipício, a glória do mundo, as tentações que o encarnado pode passar, o poder, o alimento, né? Ou seja, os desejos da carne representado no pão, o cansaço, etc., as tentações, a tentação do orgulho, e assim por diante. É um símbolo que o Espírito João Evangelista, assessorando Allan Kardec, responde à Gênese esse questionamento muito inteligente e muito profundo do codificador. Mas assim, meus amigos, a gente vai ver outros exemplos. Buda, na tradição antiga, também buscou a iluminação no deserto. Segundo a tradição, o príncipe Siddhartha Gautama, depois de atravessar o deserto, ou melhor, depois de passar toda uma vida de orgia, uma vida de excessos, uma vida de vazio interior, ele casou-se mais uma vez, como era natural, ele teve riquezas, teve prazeres de toda sorte, e percebia que a vida dele tinha um vazio, essa vida apenas exterior, essa vida para fora, e resolveu buscar o deserto. Depois de tentar, ele percorreu as ruas para além dos muros do palácio e viu a doença, que não compreendia. No palácio ele era limitado pelo rei, o seu pai, ele era um príncipe, de ver. Ele viu a doença, não entendia o que era a doença, porque as pessoas ficavam doentes, viu a velhice, viu a miséria, viu a fome, e ele percebeu que a vida é sofrimento. A partir daí ele começa a estruturar as 4 nobres verdades do pensamento budista. A primeira verdade é justamente essa: a vida é sofrimento. Ele vai então para o deserto, porque antes disso ele se enclausura em um monastério para tentar dominar os impulsos da carne, o desejo, né? Desejo que também é um tema clássico e caro e importante ao pensamento budista. E ele tenta dominar o desejo e não consegue. E quanto mais ele tenta dominar o desejo, reprimindo, implodindo o desejo, mais desejos ele tinha. É como uma mola que a gente empurra a mola tem mais força. E ele percebeu que não era nem um caminho nem outro, era o caminho do meio, conforme diz o budismo. Ele vai ao deserto e aí tenta fazer um grande silêncio interior. E nesse silêncio interior, naquele silêncio do deserto, para gerar o silêncio para dentro, ele consegue se preencher de paz, se ilumina, encontra o chamado Nirvana e se torna Buda. A expressão Buda é um adjetivo, na verdade não era o nome dele era Sakyamuni, o príncipe Siddhartha Gautama, e a partir dali ele se torna Buda, que Buda significa o iluminado. E a partir daí ele começa a ensinar com paixão a iluminação, a meditação e assim por diante. A verdade é que essa tradição, portanto, é uma tradição histórica. Na obra Paulo e Estevão, obra que retrata episódios que estão na vida do cristianismo primitivo, especialmente na vida do apóstolo Paulo, o antigo Saulo de Tarso, esse grande divulgador do cristianismo que Emmanuel, através do médium Chico Xavier, traz de maneira especial detalhes da história que não são contados na Bíblia. A gente sabe na Bíblia que Paulo, após se converter ao cristianismo, chega a viajar um deserto e fica no deserto. E a gente vai explicar isso aqui porque Emmanuel traz dos arquivos espirituais detalhes dessa história. Diz Emmanuel em Paulo e Estevão, obra-prima da psicografia, a maior obra do cristianismo de todos os tempos por nós considerada. Emmanuel diz que Saulo, depois da estrada de Damasco, quando caiu do camelo sobre o qual ele estava montado e tem um impacto da visão psíquica de Jesus que vai ao seu encontro e abala-lhe as estruturas íntimas e ele chora copiosamente, dada a emoção que ficou cego e que é abandonado por todos os amigos. Fica ali cego, tateando, depois daquela visão incrível e sem saber o que fazer, Jesus, aí antes de desaparecer, diz: entra na cidade e lá eu te direi o que tu deves fazer. Esse homem, que foi um antigo perseguidor dos cristãos, que foi um antigo cruel algoz dos cristãos, levando muitos à morte na perseguição cruel, que estava indo para a cidade de Damasco nessa viagem, antes de ter essa visão, para assassinar mais um cristão, Ananias. E diz Emmanuel que ele vai mais tarde ser encaminhado por aqueles amigos a um hotel, e ali vai ser recebido nesse hotel, vai ficar hospedado durante alguns dias, até que o próprio Ananias aparece, sem saber de nada, inocentemente, que, na verdade, Ananias vai ao encontro daquele que iria chegar na cidade para matar e disse: olha, eu tive uma visão, Jesus me apareceu e me pediu para vir aqui para estender as mãos, estende as mãos,
e cura a visão de Paulo, ou melhor, que na época ainda era Saulo, que fica restituído. Sem entender, Ananias vê Paulo agarrar aos seus pés e chorar. Não entendia que na verdade ele estava indo para matá-lo, e aquele que deveria ser morto por ele estava agora restituindo-lhe a visão. Que lição extraordinária Jesus deu, e Emmanuel chega a dizer em Paulo e Estevão: a ovelha perseguida vai salvar o lobo perseguidor, porque é assim no cristianismo. Ele diz mais ou menos assim. E então nós vemos que aquele temperamento sincero, ele foi sincero, ele foi coerente com a proposta que ele abraçava, com a legislação da época, com a tradição e os princípios. Os princípios diziam isso, era necessário perseguir e enclausurar e punir aqueles que estivessem contra Moisés. Então ele foi coerente com o sistema de fé dele, embora fosse equivocado, estivesse inclusive excessivamente equivocado e não fosse racional, estivesse tomado pela emoção. Mas ele era fiel e honesto com aquilo que ele acreditava. Naquele momento, esse temperamento honesto e fiel abre espaço para o cristianismo. E ele, então, naquela cidade mesmo de Damasco, ele pede Ananias para acompanhá-lo até a sinagoga mais próxima. Ele era doutor da lei. Até então, ele era doutor da lei. Há alguns dias ele teve a visão psíquica de Jesus, caiu no chão, a cidade já ficou sabendo. Algumas pessoas viram, porque ele entrou no hotel, foi hospedado ali, o próprio homem da cidade viu, contou para outras pessoas. A cidade já estava sabendo e algumas pessoas diziam que ele havia adoecido, estava dizendo que viu Jesus. Então já estava adoecido, estava também tomado por essa loucura. As pessoas achavam que era uma espécie de loucura cristã, que os cristãos eram débeis mentais, eram dementes, cuja doença contaminava. Essa era a ideia, né? Essa era a superstição. E Saulo, então, entrou na sinagoga, as pessoas olharam para ele e percebeu ele pálido, esquálido, né? Abatido. E ele se aproximou, sentou na sinagoga, ficou ali, ouvindo as pessoas falarem, houve um certo mal-estar, será que ele está bom? Será que ele já se recuperou? Afinal, ele está na sinagoga, então ele se recuperou dessa loucura do cristianismo, até que ele se aproxima de Sadoc, um amigo de anos. A obra Paulo Estevão começa com Saulo em cima de cavalos, numa carruagem bonito, com um traje grega, chegando imponente na casa de Sadoc. Sadoc recebendo ele na porta com toda a pompa, e eles sentam, abrem um vinho tinto da região do Chipre e tomam juntos um vinho capitoso do Chipre. A obra Paulo Estevão começa assim. Esse amigo Sadoc, de momentos de glória festiva, olha para aquele sujeito que era o seu amigo de anos e o trata com um absoluto desprezo, com absoluta indiferença. De tal forma que ele fica chocado com aquilo. Mais tarde, quando ele sai da sinagoga, e tempos depois, ele vai até a casa de um outro amigo de infância ali perto, Alexandre, que o trata como doente mental e quase não deixa ele entrar na sua casa, e se despede dele o mais rápido possível com um sorriso de ironia e ridicularizando ele. Sadoc faz a mesma coisa, o recebe, dá uma gargalhada quando ele fala de Jesus, trata ele com indiferença, diz que era melhor ele nem tomar a palavra. E Saulo, no entanto, tinha um temperamento forte, olha para ele e diz assim: eu não vejo ninguém com autoridade e com poder para me impedir me usar da palavra, afinal eu tenho as prerrogativas de doutor da lei, tenho as prerrogativas de doutor da lei, de fariseu, e tenho, por justiça e por legislação de Israel, o direito de falar. Depois que o último comentar, eu vou pedir a palavra e vou falar. Sadoc fica com aquele mal-estar, e ele, temperamento forte, se levanta mais tarde e vai até a tribuna, usando o seu direito de falar, e começa a falar de Jesus. Começa a falar, as pessoas começam a dar risada, alguns gargalham, outros chamam ele de doente mental, alguém, inclusive, sugere pegar uma pedra e apedrejá-lo, as pessoas começam a agredi-lo, e Emmanuel tece um comentário primoroso, vai dizer que por dentro dele ele borbulhava, temperamento forte, acostumado às lutas verbais, mas acostumado também a partir para cima, como ele fez com Estevão, e a bater. E os indivíduos começaram a ameaçá-lo ali, de agredi-lo, de escorraçá-lo da sinagoga. Alguns disseram, bota ele para fora, pontapés, etc. O temperamento dele não estava acostumado com aquilo. Emmanuel tem um comentário dizendo assim: acostumado a ser aplaudido onde quer que chegasse, acostumado a ser tratado com louva-minhas, com louvação, acostumado a vencer todos os debates intelectuais, não estava acostumado com aquela ironia, com aquela gargalhada, com aquelas ameaças e com aquela indiferença. Enquanto ele tentava falar, alguns começaram a levantar e ir embora e dar de ombros, dizendo que ele era um maluco
inofensivo. Um maluco que não causava perigo a ninguém, mas era um maluco. E que ninguém ia ficar ouvindo ele ali, não. Aquilo lhe doía na alma. Lhe doía na alma. E Emmanuel diz, o homem velho começava a trabalhar ali. A sua vaidade de um lado e a renúncia de tudo que ele estava fazendo. De um lado, dizia Emmanuel, a sua vaidade, acostumado aos aplausos, que estava sendo começando a ser ferida a sua vaidade, doída a sua vaidade. E de outro lado, a decisão de não lidar da mesma maneira como lidava no passado, na base da agressividade e da violência. Diz Emmanuel, não acostumado com isso, ele era uma mistura de emoções, convulsão de emoções. Por dentro dele borbulhavam as emoções e o homem velho falava muito forte a ponto de correr risco e quase ele partia para cima da agressividade que ele estava sendo vítima, mas segurou as pontas ao máximo possível. O homem velho trabalhando ali, ele não tendo ainda temperamento, não acostumado àquelas agressões, mas conseguiu se controlar e receber as agressões todas, embora profundamente sentido. Ananias olhava aquela situação de maneira preocupada e ele sai humilhado, totalmente constrangido da sinagoga, tratado de uma forma com risinhos pelo próprio Sadoc, amigo de anos, e ele percebeu que naquele momento ele estava renunciando à sua carreira de grande fariseu, de doutor da lei, promessa de toda Israel. Israel tinha nele o maior, era uma referência maior do futuro, da futura Israel. Ele era a promessa jovem, temperamento, cultura, intelecto, e naquele momento ele sabia, diz Emmanuel, que estava renunciando tudo. Renunciando à sua carreira, renunciando à fama, renunciando ao prestígio e ao sucesso de homem, renunciando inclusive ao seu ganha-pão. Afinal, ser juiz do Sinédrio, que era o cargo que ele ambicionava e estava a ponto de conquistar, era um cargo alto e era uma profissão, ele ganhava dinheiro com isso. Ele estava renunciando a tudo. Saiu humilhado, com lágrimas nos olhos, chorando por dentro. Ananias o acolhe e disse, meu filho, eu entendo a sua sinceridade e a sua honestidade. Deus vai lhe abençoar com isso. Vai lhe recompensar com todo esse desejo de servi-lo. Mas note, você não está preparado. Você ainda não está preparado para sofrer dessa forma. Você precisa se preparar. Você precisa se fortalecer. Você precisa estar apto. Você não tem temperamento ainda. Você precisa de tempo para se preparar. E Saulo vai responder, mas como eu me preparo? Como é que é isso? Como é que eu faço? E aí, Ananias dá uma resposta fenomenal. Vai dizer para ele, olha, Davi, antes da missão que teve, passou algum tempo entre a natureza, entre rebanho de pastores e de cabras, para se preparar com a natureza, meditou muito na fauna e na flora, nos jardins, isolado, em solidão, para depois dar a missão que deu. O próprio Jesus deu uma lição fantástica que serve de exemplo para todos nós. Embora não precisasse de nenhuma preparação, Jesus ficou durante 30 anos convivendo conosco e suportando a nós, para depois ter autoridade e para falar às pessoas a sua missão grandiosa e mudar o mundo. E o próprio João Batista, Saulo, antes de realizar suas pregações, peregrinou durante muitos anos no deserto. Aí ele parou. Deserto? Deserto. Ele se preparou espiritualmente no deserto. A partir daí, Saulo começa a se programar a sua preparação. E Ananias continua, você não está preparado. Quando o sujeito é puro desde o começo, não tem equívocos na jornada humana e espiritual, ele está pronto para enfrentar essas situações e ter resistências de suportar, de resistir, de sofrer e de falar. Mas, Saulo, hoje, se você se levantar na tribuna, ninguém vai acreditar em você. Os cristãos que conhecem você dos tempos de perseguição vão ver você e não vão valorizar o que você fala, achando que você está, na verdade, numa farsa para matar mais cristãos. Vão sempre desconfiar de você, afinal, vão ver você como alguém que não tem moral para falar de Jesus e do seu evangelho. E os judeus vão olhar para você de uma forma e vão achar que você é um débil mental, é um doente,
é um demente e que não tem moral para falar também do judaísmo e nem de pregar essas coisas para eles. Então o seu discurso não tem força nesse momento porque você ainda não sofreu, você ainda não viveu, você ainda não meditou, não refletiu. Eu quero que você tenha um momento de preparação, que você passe um momento meditando nas coisas, até para que os ensinamentos do Evangelho se sedimentem dentro de você, a fim de você voltar e falar com convicção, falar com segurança, falar com sabor de verdade, porque aí vai ser outra coisa. Você viu o episódio na sinagoga de Damasco, foi um verdadeiro fracasso, um fiasco, ninguém nem valorizou o que você falava, nem se impressionou com a sua oratória, embora você saiba as técnicas de oratória, porque você ainda não vive aquilo, então não fala com sabor de verdade. É necessário que você se isole um pouco e pense. Lembra desses exemplos que eu estou te dando. Saulo meditou. No dia seguinte começa a se organizar para uma viagem ao deserto, o deserto de Dan, que fica em regiões da atual Arábia Saudita, regiões árabes. Ele então vai até um deserto de Dan, o oásis de Dan. Algumas pessoas dizem assim, mas o deserto de Dan, Saulo, logo o deserto de Dan, escolhe outro lugar. É um deserto áspero. Algumas pessoas dizem assim, olha, ninguém consegue aguentar esse deserto, ninguém consegue suportar aquilo ali não. Principalmente sozinho, solteiro. No máximo, alguns casais é que vão para lá para aguentar, mas sozinho você não vai aguentar. E ele vai. Ele tinha a habilidade de fazer tapetes, aprendeu essa habilidade de ser tecelão com o pai, muito pequeno, muito novo, ele aprendeu que é uma espécie de profissão alternativa diante de uma crise, diante de qualquer coisa, diante de um golpe de Estado, diante de qualquer coisa, ele tinha a profissão de tecelão e podia ganhar o seu ganha-pão. Lá no deserto de Dan, ele vai ter muitas experiências, vai refletir, vai acalmar o pensamento, vai se trabalhar espiritualmente, vai ter disciplinas espirituais ali, vai se acostumar com a humildade de tecelão, de vender tapetes para pessoas que passam, de ganhar algum recurso para se manter naquele deserto. E assim ele fica até que ele conhece um casal. E ele vai ver naquele casal o modelo de casamento que ele nunca vai ter na Terra por causa da morte da sua noiva. O modelo de relacionamento amoroso que ele gostaria de ter para ele. Aliás, o modelo de relacionamento amoroso cristão ideal. Áquila e sua esposa Prisca, cristãos devotados, primitivos, que estavam ali no deserto. Olha que coisa interessante. Foragidos da perseguição cristã que ele, Saulo, havia iniciado em Jerusalém. A perseguição cristã matou muita gente, açoitou muita gente, e Áquila e Prisca fugiu dessa perseguição que ele, Saulo, enquanto doutor da lei, havia desencadeado. Mas ele estava diferente, estava magro, esquálido, barba grande, estava com cabelo desgrenhado, não era mais aquele jovem de porte atlético, imponente, dado aos esportes, estava diferente, parecia mais um mendigo, olhos fundos, que a própria Prisca e o Áquila não reconheceram e fizeram uma grande amizade. Durante 3 anos ele ficou nesse deserto, diz Emmanuel, e os textos bíblicos atestam mais ou menos esse período, 3 anos e pouco. E quando ele resolve voltar, junto do próprio casal Áquila e Prisca, que durante esses anos foi falando da história deles, dizendo que os pais deles foram mortos pela perseguição desencadeada por Saulo. E ele resolveu não se revelar para ouvir qualquer comentário negativo sobre Saulo, sobre ele, para ouvir as queixas que talvez esse casal tivesse. E o que mais impressionou ele é que Áquila e Prisca não tiveram nenhuma queixa dele. Não criticaram ele, não falaram mal, não disseram nada de ruim em relação a Saulo, não fizeram um comentário negativo, não fizeram uma maledicência em relação a ele. Aquilo lhe impressionava, a ponto de, em alguns momentos, durante os anos, ele perguntar, e então, o que você acha de Saulo, o perseguidor, que tanto fez mal a vocês, que tanto perseguiu a vocês? Se vocês puderem fazer alguma coisa, o que vocês fariam em relação a ele? Não, nós perdoamos eles, consideramos ele como irmão nosso, apenas que ele está de um ponto de vista equivocado e não compreendeu ainda a mensagem cristã. Quando ele compreender, ele vai se dedicar ao cristianismo como nós. Olha só a compreensão desse casal. E ele se emocionava com isso. Antes, no entanto, de se despedir desse casal para voltar e começar sua missão de apóstolo, Saulo de Tarso olha e diz assim, sou eu. E aí se revela e diz tudo o que aconteceu com ele. O casal Áquila e Prisca choram emocionados e abraçam a ele. Começa uma amizade que nem a morte vai interromper. De Saulo de Tarso, o futuro Paulo, o apóstolo, e aquele casal de cristãos dedicados,
abnegados em relação ao Evangelho. O deserto. O Espiritismo, como em muitas ocasiões, em muitos ensinos, vem ensinar para nós, meus amigos, o sentido espiritual das coisas. Allan Kardec diz na obra da doutrina espírita que o Espiritismo tem o objetivo de tirar a metáfora, tirar a alegoria e falar de maneira clara, extraindo o sentido moral, o sentido espiritual das coisas. O Espiritismo, diz Allan Kardec, na sua parte moral, na sua parte ética, não se interessa por controvérsias, não se interessa por trechos religiosos que deu origem a discussões e polêmicas, a dogmas teológicos. Se Jesus caminhou nas águas ou não caminhou, se Jesus foi o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos, o que aconteceu com o corpo de Jesus, essas polêmicas no sentido moral, no sentido espiritual, na substância da moral espírita, não nos interessa. O que o Espiritismo vai se concentrar é nos elementos morais importantes que dizem respeito a qualquer religião, que tem a ver com a nossa vida, com a nossa conduta, o sentido espiritual da letra. E não ficar apenas na letra que mata, mas no espírito que vivifica. O Espiritismo quer dar sentido moral e quer encontrar o sentido moral de todos os símbolos, de todas as metáforas. E no caso do deserto, que também é um símbolo, no caso do deserto, que também é metáfora, nós temos ali um sentido espiritual profundo e moral. Afinal, hoje, nenhum de nós precisa ir para o deserto. Não é necessário que a gente vá caminhar para o deserto, fazer uma peregrinação a, sei lá, o Monte de Santiago, a Fátima, a, sei lá, a fazer o caminho de Santiago e Compostela, a ir para o Rio Jordão e mergulhar no Rio Jordão, a ir para o Rio Ganges e fazer um ritual de purificação lá, a ir a Israel, no Monte das Lamentações, ou em Jerusalém e ficar no templo. Não, se você quiser fazer isso, se você quiser fazer um roteiro assim, espiritual, ir para Assis e contemplar a dimensão, o ambiente que remete a São Francisco, muito bem, pode ser uma experiência cultural, pode ser uma viagem interessante, pode produzir em você reflexões importantes, oportunas, interiorização, mas não é essencial. Não é indispensável, porque não é um lugar geográfico, não é um ambiente, não é o local que eu vou me espiritualizar, não é o deserto, não precisamos ir para o deserto hoje. O deserto era um símbolo que o povo hebreu viveu aquilo e viveu momentos de espiritualidade importantes ali no deserto. Então ficou aquilo marcado, aquilo sacramentado, aqui associado à experiência do deserto com uma espiritualização, espiritualidade que realmente aconteceu, mas que era, na verdade, um símbolo. Símbolo esse que o Espiritismo vem elucidar, vem explicar, dizer para nós que o deserto simboliza o símbolo do espírito no seu processo de iluminação, que passa por carências, a carência do corpo. Mas quanto mais o espírito caminha não no deserto, o deserto é a encarnação, caminha no sentido evolutivo, ele tem carências do corpo, mas desenvolve a alma, ilumina-se. O deserto é uma espécie de arquétipo. O Espiritismo não usa essa expressão, é mais da teoria junguiana. É um arquétipo, é um tema universal interior. E é por isso que gostaria de falar sobre o deserto da alma. Todos nós passamos por desertos da alma. Qual é o seu deserto? Qual é o meu deserto? Todos nós passamos. Esse deserto da alma é um momento de grande sofrimento, de grande preparação, mas é no deserto da alma que nós nos iluminamos. É nas experiências do deserto que nós aprofundamos a nossa fé. Nós nos iluminamos mais. E assim a gente vai ver mais tarde esse deserto ser traduzido, por exemplo, por Noite Selvagem. Dante Alighieri, que passou um momento de grande reflexão interior, que ele chamava de a dor selvagem, a noite selvagem, ou São João da Cruz, o místico medieval espanhol, que chamou de noite escura da alma, que ele próprio viveu. Mais tarde, Madre Teresa de Calcutá escreveu uma carta falando sobre a sua noite escura da alma, que ela passava por momentos de grande angústia, de grande inquietação, de grande deserto, que era momentos onde a sua própria fé era questionada por ela, mas em momentos onde ela saía mais fervorosa e mais conectada com o alto. O próprio Carl Gustavo Jung, que viveu um momento de grande treva, ele próprio elucidou, que era uma espécie de processo depressivo, mas não uma depressão convencional, era uma depressão, mas uma depressão que ele aproveitou para se espiritualizar e para se interiorizar mais, para fazer um movimento de introspecção ainda maior, a fim de encontrar-se a si mesmo e que
foi muito útil para o processo de entendimento que ele teve, inclusive dos processos emocionais, que a depressão pode ser um mergulho nos infernos para a pessoa mais tarde sair e poder respirar o alto e poder entender o paraíso. A verdade é que em uma análise psicológica atual, nós precisamos do deserto. Seja o deserto de fazer silêncio para ouvir a Deus, Deus aqui simbolizado em nosso Deus interno, em nossa consciência, em nosso mundo interior, porque nos momentos atuais a gente está sempre correndo para fora. Uma busca de coisa nenhuma, um corre-corre para nada, um deslocar para lá e para cá. Hoje, com os mecanismos digitais, com as práticas das redes sociais, nós praticamente fazemos propaganda de nós mesmos. Nos tornamos uma espécie de mercado digital de nós próprios, onde a gente sempre está fazendo marketing de nós mesmos. Seja marketing dos produtos que a gente vende, das coisas que a gente vende, mas no mínimo, nós somos o nosso próprio produto. Nós fazemos marketing de nós mesmos, onde a gente está vivendo um momento onde a gente sempre precisa da validação e da aprovação do outro, da curtida, do comentário, do compartilhamento. A gente sempre precisa de alguém comentar, de alguém dizer quem nós somos, porque nós não sabemos. Ou o quão bom a gente é, porque talvez a gente não tenha certeza. Então a gente precisa da curtida no Instagram, no Facebook, no YouTube e assim por diante. A gente precisa que o outro curta para dizer pra gente que a gente é bom assim, já que nem a gente sabe se a gente é bom mesmo. É um mecanismo de afirmação, de validação, onde a gente coloca no outro. E essa validação social, que todos nós precisamos de alguma sorte, mas nas redes sociais a coisa é intensa e, de certa forma, um pouco narcisista. Ninguém aguenta a necessidade de validação toda hora e esses estímulos o tempo todo, que é uma corrida sempre para fora. Uma corrida e um corre-corre exterior. Já notaram como a gente só tem vida exterior, vida para fora? E por isso, quando passamos por um sofrimento, quando passamos por uma angústia interna, quando passamos por alguma tribulação que deveria dar forças a nós, o apóstolo Paulo, a tribulação confere fortaleza, ele escreveu isso, mas confere fortaleza se você aproveitar a tribulação, o que é que acontece? A gente se destrambelha de vez, a gente reage mal, a gente responde péssimo, a gente se desequilibra porque a gente não cultivava vida interior. A gente só tinha vida exterior, vida para fora. A nossa vida foi um movimento apenas do ego. A gente tem privacidade exposta. Quando eu vejo as redes sociais, as pessoas fotografando nude, tirando foto nu e colocando na rede social, tirando foto de coisas muito, muito privadas na vida doméstica, no banheiro, de roupa íntima, isso e aquilo, dançando, fazendo e acontecendo coisas que são da privacidade, aquilo não é intimidade. Aquilo é privacidade exposta. Eu posso até expor uma foto nu. Isso daí é exposição de privacidade, mas nunca é intimidade. Porque intimidade tem a ver com convivência. Intimidade eu tenho com aqueles que eu convivo, com aqueles próximos, com quem eu converso, com quem eu choro, com quem eu divido minhas mágoas, com quem eu compartilho as minhas fraquezas, as minhas derrotas, os meus erros. Você vê isso em rede social? Você vê as pessoas compartilhando suas fraquezas? Pega mal em rede social. Se você começar a compartilhar fraquezas em rede social, as pessoas vão te deletar, vão te cancelar, vai ficar feio, porque vai ser uma espécie de derrota que você está expondo. Então, não existe intimidade em redes sociais. Existe exposição de privacidade, que é outra coisa. Quanta falta faz um deserto interior. Seja o deserto da busca de Deus, que é solitária, e por isso a gente não faz, porque hoje há um medo incrível da solidão. Um medo incrível da solidão, por causa da nossa baixa autoestima. Porque a gente se sente tão inferior que a gente quer estar com todo mundo, para a gente se sentir acompanhado, porque a gente tem medo da solidão, tem medo da morte, porque a morte é uma experiência solitária. Cada um morre de maneira sozinha. A gente tem medo do Covid. Por quê? Porque vai ser uma experiência solitária se a gente pegar. E assim por diante. Então, nós temos um medo terrível, a gente tem uma solidão terrível. Nunca houve tanta comunicação virtual e nunca houve tanta solidão. Quanta falta faz no deserto? O deserto da busca de Deus, da busca da interiorização, mas, sobretudo, o deserto também das provas. Porque as provas da vida, diz a doutrina espírita, impulsionam o sujeito para mergulhar para dentro, para fazer a viagem interior, para buscar esse deserto. Normalmente, quando a gente sofre, a gente viaja para dentro.
e começa a refletir. Quase sempre quando a gente não sofre, quando tudo tá bem com a gente, quando tudo sorri pra gente vive a vida só do ego, uma vida pra fora, uma vida apenas exterior, uma vida só social, sem uma vida interior. Quase sempre quando tudo vai bem com a gente fica um pouco assim, narcisista, exibicionista, egoísta, indiferente, mas quando nos dói, a gente viaja para dentro, a gente é mais sensível ao outro, a gente é mais solidário. Vida interior. Por quê? Porque a obra de espiritualização, e a doutrina espírita confirma, é uma obra por dentro. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. É uma obra que é uma construção interior. A obra divina que a gente está construindo é interna, não é em santuário, não é em templo, não é construindo creche, não é criando orfanato, não é fazendo um templo, não é criando um altar, não é produzindo um centro espírita, uma igreja. Tudo isso é muito bom, porque são instituições que a gente estrutura para servir mais, para produzir benefícios, para gerar mais solidariedade com o próximo. Mas o Espiritismo vem dizer que toda igreja, todo centro, todo templo, todo altar, um dia vai se desgastar, um dia vai desaparecer. Nós fazemos por fora para construir por dentro. Por quê? Porque tem coisas que a gente só desenvolve por dentro exercitando. Como é que eu desenvolvo o perdão? Exercitando o perdão. O perdão é uma conquista interior. Mas como é que eu conquisto por dentro? Treinando o perdão por fora. Como é que eu desenvolvo a virtude da fraternidade e da solidariedade? E essa solidariedade, quando eu construo dentro de mim, é uma solidariedade que vai me fazer bem. Porque quando eu construo a solidariedade de verdade, eu me torno solidário e amoroso comigo. Então essa energia da solidariedade é direcionada para mim. A paciência. Como é que eu construo a paciência? Quando eu construo a paciência, exercitando por fora essa paciência, me torno um indivíduo paciente comigo. Olha só. Mas como é que eu faço isso? A solidariedade, treinar a solidariedade sendo solidário, exercitando por fora. Então eu faço por fora para construir por dentro. O problema é que a nossa cultura materialista e aparentemente religiosa, mas não é, que é uma religião materialista, na verdade a gente quer, fazer o contrário. Não é fazer por fora para construir por dentro. Não é isso. É construir por dentro, fazendo por fora. Então, na verdade, é fazer uma espécie de exibição de uma caridade para eu parecer iluminado. E não o contrário. Fazer um movimento de iluminação através das ações que eu consigo fazer ao meu redor. É diferente. Porque o foco está interiormente em construir uma luz por dentro, fazendo por fora. O outro lado é fazer para fora. Fazer para fora, focar no fora para transmitir para fora uma luz que supostamente eu carrego por dentro. Então é uma ação só exterior, é uma ação braçal, é um ativismo filantrópico social para fora, sem que a pessoa aproveite aquela ação para se iluminar. Porque às vezes eu posso fazer uma ação do bem sem aproveitar ela para aprender com ela e para desenvolver as virtudes interiores com ela. Nunca me esqueço de Divaldo dizendo que visitou uma casa espírita que ele ia fazer uma palestra e tinha uma senhora lá dando a cesta básica para as pessoas de mau humor e dizendo: não aguento mais esses pobres aqui, não aguento mais fazer a caridade. Olha só, estava fazendo a caridade, estava distribuindo cesta básica, mas estava mal-humorada, irritada e aborrecida. Não estava aproveitando a caridade para se iluminar com a caridade. A verdadeira caridade nos transforma, não é transforma o outro que a gente está fazendo bem. É através do outro eu estou me iluminando e me tornando uma pessoa melhor. O outro é a minha oportunidade de eu amar para eu me iluminar. Por isso que Emmanuel vai dizer: o outro é a minha escada para Deus. O outro e a convivência com o outro me ajuda a caminhar para Deus. Seja o outro que é difícil e seja o outro com quem eu amo e com quem eu tenho um afeto recíproco. Então, fazer por fora para construir por dentro. Senão a gente vai ficar no corre-corre, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, porque a gente vai se iluminar fazendo uma quantidade de coisas, então a gente vai se tornar um workaholic com síndrome de burnout espiritual. Será que é isso? Será que a quantidade de coisas que a gente faz, eu mesmo, e eu preciso ter a honestidade intelectual de compartilhar isso, eu mesmo, em muitas ocasiões, atarefadíssimo,
às vezes com poucas horas de sono, conciliando 10, 12 horas onde eu fico na minha atividade profissional, dentro do consultório, mais tarde eu saio e ainda gravo as palestras espíritas, às vezes à noite, às vezes de madrugada. Alguns amigos veem, às vezes, o olho, etc., a face comprometida por conta de altas horas da noite, e tento conciliar com o trabalho profissional e, ao mesmo tempo, atenção à família, convivência com a família, convivência com amigos e assim por diante, para ter uma vida saudável, porque o espírita não pode ser alienado. E muitas vezes, por conta dessa demanda grande, às vezes eu fico no corre-corre. Às vezes eu reconheço, fico no corre-corre com uma grande quantidade de trabalho, fico no corre-corre, fico às vezes atribulado, às vezes fico numa situação de sobrecarregado de demanda e tendo que dar conta de muitos compromissos, às vezes fico um pouco mais acelerado. E quando eu percebo isso, eu paro, medito, porque o indivíduo não deve ter aquela paz das águas paradas, que na verdade é morte, né? Água parada gera morte, gera até no rio, até nas águas, né, que não se movimentam, gera apodrecimento. Não é essa, o indivíduo pode ser ativo por fora, mas cultivando paz por dentro. Ele pode ter atividade, pode ter os trabalhos variados. E aí quando eu paro, eu me lembro de algumas pessoas, eu me lembro de Chico Xavier, que tinha muito mais trabalho do que eu, dormia bem menos do que eu, atendia aquelas filas quilométricas, psicografava a varanda à madrugada, estava sempre tranquilo, sempre bem-humorado, sempre disposto. Quando eu paro, eu disse, não, alguma coisa está errada comigo. Eu não estou aproveitando direito a minha tarefa para me iluminar. Eu não estou aproveitando direito. Ou eu consigo continuar sereno por dentro e tranquilo por dentro e aproveitando o que eu estou fazendo para me iluminar com essa quantidade de trabalho, ou então, se for para ficar agitado, preocupado, para dar conta de todos os compromissos e ficar inquieto para atender todas as pessoas, eu preciso reduzir a quantidade do meu compromisso. Reconhecer, porque isso é humildade, reconhecer as minhas limitações e reduzir a minha esfera de ação, a minha quantidade de compromissos, para que com aquela quantidade de compromisso eu possa fazer bem e fazer de maneira intensa. Né? Isso é doutrina espírita. Isso é reconhecer. Confesso que ainda não consigo totalmente, mas tenho tentado praticar, exemplificar. Se é para ter muito trabalho, que eu faço o trabalho sempre sereno. Se eu consigo atender tudo. Mas se eu não conseguir, eu tenho que entender que eu não consigo, limito, coloco menos, mas faço bem. Porque a espiritualização não vai ser em grande quantidade. Não vai ser na quantidade de coisas que eu faço, mas na quantidade de amor que eu coloco fazendo aquilo que eu faço. Na quantidade de dedicação, na quantidade de benevolência, no quanto eu consigo sentir, no quanto eu consigo irradiar amor, no quanto eu consigo me tornar bom naquilo que eu faço, na tarefa que eu realizo, na tarefa que eu exemplifico. Se eu consigo fazer mais coisas assim, nessa qualidade, melhor. Primeiro porque atinge mais pessoas e porque eu próprio tenho mais oportunidade de treinar isso e ir me iluminando. Mas se eu não consigo, melhor é ganhar a alma do que ganhar o mundo e perder a própria alma. Salvar a si mesmo para contribuir na iluminação do mundo e não querer salvar o mundo e perder a própria alma. Essa é a coerência da doutrina espírita e essa é a proposta do deserto. Por fim, numa obra chamada Diretrizes para o Êxito, do Espírito Joana de Ângeles, ela vai dizer mais ou menos assim. Ela conta a história de São Bernardo, um dos grandes santos místicos, que em determinado momento estava agitado, dando conta dos grandes compromissos espirituais, e para lá e para cá, e para lá e para cá, até que ele teve uma visão psíquica. E o ser espiritual angélico aparece de São Bernardo, o que é que há? Por que você está tão ansioso, tão inquieto para lá e para cá, para dar conta de tantos compromissos, atender os seus compromissos espirituais dessa forma, inquieto, atribulado e ansioso? Para que, São Bernardo? Para que você está tão acelerado assim, se o destino final é um só, é Jesus? O destino, meu amigo, é o Cristo. Para que, portanto, tanta inquietação? Faz todos os seus compromissos, mas sem estar inquieto, para poder assimilar a obra que você realiza. Porque a obra que você realiza deve ser assimilada por você por dentro, para não ser uma atitude apenas por fora, sem que você aproveite ela por dentro. A obra que você faz deve lhe transformar e lhe fazer melhor, porque a obra de Deus é interior. Por que isso? E diz Joana de Ângeles, a partir daí ele nunca mais vai esquecer essa visão espiritual e vai fazer todos os seus compromissos com alegria, com bom humor, com entusiasmo e sempre treinando, ensaiando e exemplificando a serenidade.
É isso, meus amigos. Espero que vocês gostem. Um abraço querido e especial aos amigos do César, Centro Espírita Semeadores do Amor, notadamente na pessoa de Osvalnice, que é a porta-voz da casa, e em nome de quem eu cumprimento todos os trabalhadores dessa casa abençoada, da qual eu estou saudoso, que eu sinto saudades, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, muita paz.